fiel ao pastor, é fiel a Deus, é fiel à obra do Senhor. E nós continuamos servindo a Deus. Agora, nós tínhamos mudado. Eu já sabia que quem era o único que podia mudar a situação da minha filha era Deus, era Jesus. E eu cria de lá, eu podia orar e a minha filha podia ser curada aqui no Brasil. Passamos, eu e minha esposa, 1 ano, pastor, orando no monte. 1 ano. A gente só tirava às vezes 2 dias na semana que a gente não subia. O resto dos dias, todos os dias a gente subia. Era sol, era chuva, era neve. Era uma bênção quando a gente subia no monte. Estava nevando. Era uma das melhores coisas, era quando estava nevando e nós subíamos o monte. Mas eu achava que Jesus ia mudar a situação. E sabe o que aconteceu? Fomos separados para cuidar de uma obra. Começamos a fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Jesus. Um povo foi se ajuntando. E um dia eu estou trabalhando na madrugada. Um chefe meu chega até mim. Ele disse assim: sua esposa está me esperando lá fora. Eu saí, cheguei no carro, já sabia que a notícia não era boa. Ela disse para mim assim: a Stephanie não está bem. Fica calma, mas eu quero que você vá embora comigo. A gente passa a noite junto, orando, clamando a Deus. Eu quero que a gente fique junto. E fomos para casa. Passamos a madrugada inteira ali falando com meu pai aqui no Brasil através de um computador, tendo as informações, queria saber o que realmente estava acontecendo. Quando chegou era 5 horas da manhã, nós já estávamos exaustos, já tínhamos de alguns dias sem dormir direito, porque ela já estava ruim. E eu falei para o meu pai, pai, olha, nós vamos tirar aí 1 hora de descanso, e daqui 1 hora a gente já levanta para saber como é que está. E deitamos para dormir. 45 minutos depois, o telefone tocou. Eu atendi o telefone, e era minha tia ligando aqui do Brasil. E ela disse assim: olha, filho, a Stephanie partiu. A sua filha faleceu. Eu tinha sofrido um acidente no Japão, perdi a ponta do dedo. Tinha ficado vários meses sem trabalhar. Nossa situação financeira foi ao extremo. Nós chegamos a catar lixo no Japão para sobreviver. Mas nunca abandonamos a obra do Senhor. Nunca abandonamos de pregar o Evangelho. Mas nós não tínhamos condições de vir até o Brasil. E eu disse para minha mãe: olha, mãe, eu quero que a senhora faça um culto fluido da Stephanie na casa da senhora, porque eu quero acompanhar. E eu tive que assistir o culto fluido da minha filha por uma webcam. E mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, Ele me deu força ainda para ministrar uma palavra. E hoje nós temos visto frutos daquela palavra. Parentes nossos que estão se convertendo porque um dia eles receberam uma mensagem. Naquele dia eu não tinha mais condições de ir para a igreja, de pregar, de fazer nada. Meu pastor disse: filho, fique em casa, você descansa. Nós vamos lá, nós vamos pregar, nós vamos cuidar da igreja, não se preocupe, fique aí com a sua esposa. No domingo de manhã, quando eu levantei, pastor, Deus me levou a oração. Eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar na presença de Deus. Eu perguntava a Deus: por que, Senhor? Se eu te disser que Jesus me respondeu naquele momento, Ele não respondeu. Ele só me disse uma coisa: levanta, meu filho, vai para minha casa, me adore, porque eu vou ajudar você e a sua esposa e vou te consolar. Deus me levou até um texto onde Davi
havia chorado, jejuado, orado, clamado pelo seu filho que estava enfermo. Mas a Bíblia diz que quando o seu filho partiu, ele se levantou, trocou as suas vestes, se banhou, entrou na presença do Senhor, o adorou. Porque enquanto havia vida, ele podia orar, jejuar, clamar. Enquanto a minha filha estava viva, eu pude fazer. Eu orei, eu jejuei, fiz campanha. Mas a partir do momento que Deus a recolheu, eu sabia que a única coisa que eu podia fazer é permanecer na presença do Senhor, para que um dia eu possa estar junto a ela, lá no céu, junto com o Senhor. E quando nós perdemos para o Senhor, nós não perdemos, nós ganhamos. Porque quem perde para Deus não perde, ganha. E continuamos fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho. E nós tínhamos um filho que se chamava Pablo Davi. Perdemos a Stephanie em dezembro. Eu vim para o Brasil buscar a Carolina. No mês de abril, nós ganhamos a passagem. Eu vim buscar ela. A igreja se reuniu, deu a passagem dela de ida e a minha passagem de lá para cá, para vir buscar ela. E quando eu estava aqui no Brasil, a minha esposa me ligou e falou assim: o exame do Davi deu positivo. O Davi tinha a mesma doença do que a Stephanie. Eu, dentro da casa da minha mãe e do meu pai, tive que me controlar, porque nós não queríamos ainda falar nada para ninguém, porque tinha que ser feito outros exames para realmente ser confirmado. Fui embora para o Japão. Chegando lá, nós fomos para o médico e o Davi foi confirmado. O Davi tinha leucodistrofia beta-cromática. Colocamos em oração, oramos, pedimos a direção do Senhor. O Senhor nos direcionou a fazer um transplante de medula. Começamos uma procura no Japão por medula. Deus moveu de uma forma tremenda. Nós fomos conhecidos no Japão inteiro. Saímos em jornal, revista, televisão, procurando uma medula para o Davi, mas nós não conseguimos, porque lá era um país onde não tem mistura, pastor. E nós somos um país muito misturado. E o médico disse: vai para o Brasil, porque lá vai ser mais fácil vocês acharem um transplante. Nós não tínhamos condições de vir para o Brasil, mas quando somos fiéis a Deus, quando se lança um sacrifício, uma oferta de sacrifício na igreja, e talvez você planta hoje, eu quero te dizer, talvez você pode colher amanhã, depois ou daqui 3 meses. Um dia eu cheguei na igreja e o meu pastor falou assim: filho, dá uma oferta, dá uma palavra de oferta hoje na igreja. Eu falei: amém, pastor. Peguei a Bíblia e dei uma palavra de oferta sobre oferta de sacrifício. E quando eu sentei no altar, que eu fui pegar a minha oferta, eu peguei uma nota. Deus falou comigo assim: sacrifício, filho. Eu falei: está repreendido, não é de Deus. Brincadeira, mas a gente fica lutando. Era o único dinheiro que eu tinha. E Deus falou comigo assim: pastor, sacrifício. Peguei aquela nota como se fosse uma nota de $100, coloquei dentro do envelope e dei a oferta de sacrifício. Chegou na segunda-feira, minha esposa pegou minha carteira, foi lá: ué, cadê o dinheiro? Falei: dei de oferta. Mas como você deu de oferta? Falei: Deus mandou. Oferta de sacrifício. Amém? Oferta de sacrifício. Quando nós estávamos para vir para o Brasil, que ele falou para mim vir, eu falei assim: como que eu vou? Não tenho dinheiro nem para passagem do Davi. Como que vai eu, a Carolina, a Michelle e o Davi? Minha esposa conheceu uma mulher. Essa mulher falou assim: olha, tem uma ONG aqui no Japão que eles ajudam essa pessoa que está com problema aí para o Brasil. Vocês têm que escrever uma carta, manda para eles e eles vão te mandar a resposta. E eu, uns dias antes, tinha tido um sonho.
E crente tem que ser meio doido, irmãos. Se não for meio doido, não acredita nas coisas de Deus. Porque acreditar na arca de Noé, acreditar que Deus abriu o mar vermelho, acreditar que Deus parou o sol, nós temos que ser meio doidos nos dias de hoje. E Deus me deu um sonho, eu acordei, contei para minha esposa, falei, olha, eu tive um sonho, que eu estava aqui no Japão, e o presidente Lula vinha até aqui, eu pegava uma carta minha e rompia assim no meio da galera, da multidão, chegava até o presidente, entregava a minha carta para ele, ele lia a carta, pegava na minha mão e falava assim, pode deixar, eu vou ajudar você e sua família. Quando essa mulher falou dessa carta, ela falou assim para mim, olha o sonho que Deus te deu. Mandamos a carta e fomos orar no monte, porque a ONG só podia dar uma passagem, só a dele, ia ficar faltando a dela, da Carolina e a minha. E fomos para o monte, pastor, entramos na oração, no propósito, e pedimos para Deus as 4 passagens. Quando saiu a resposta, veio as 4 passagens. Mas o sonho, pastor, não tinha se cumprido ainda do jeito que Deus tinha mostrado. Se Deus tem sonho, planos e projetos na sua vida, pode se passar o tempo, Ele vai cumprir exatamente do jeito que Ele desenhou. Chegou no final do ano, a passagem é como aqui no Brasil, época de festa, o preço faz assim, decola. E nós só podíamos vir para o Brasil quando a medula fosse encontrada.